Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nosso vídeo de hoje é o caso da semana e o vencedor na votação do Instagram foi enxaqueca, venceu asma e pielonefrite. Um recadinho, pessoal, eu sempre vou colocar doenças, patologias que são mais comuns, tá? Pra gente votar lá. Por quê? Esses vídeos são uma forma de eu revisar, né, também as doenças e para que vocês possam entender melhor o que vocês mais vão encontrar na prática médica. Então dificilmente eu vou estar colocando uma doença muito rara, tá? Porque aí seria mais para quem vai ser especialista em determinada área, beleza? Só um recado importante para... Eu sei que muita gente pede algumas coisas aqui nos comentários, síndromes mais raras, eu posso eventualmente fazer, tá? Mas a minha prioridade é colocar o que nós iremos mais encontrar na prática médica e, no caso, eu também, certo? Beleza. Outra coisa, se você gostar do vídeo, por favor, curte, se inscreve no canal e ajuda a divulgar, compartilhar, porque de longe os vídeos de caso da semana são os que me dão mais trabalho. Eu tenho que pegar os livros para ler, eu tenho que baixar artigo para ler, tenho que separar várias imagens, então dá um trabalho sinistro, mas vale a pena para poder ficar padrão ouro. Então chega de enrolação e vamos com tudo, chama que vem. Bom, pessoal, antes de falar da enxaqueca em si, a gente tem que comentar aqui sobre as cefaleias, né? Então, as síndromes que levam a dores de cabeça. Existem vários tipos de cefaleias, várias causas, e eu vou começar aqui colocando pra gente uma classificação que foi proposta pelo International Headache Society, Sociedade Internacional de Cefaleia. E essa classificação, ela separa entre causa de cefaleia primária, que tem como origem um distúrbio intrínseco do sistema nervoso, e cefaleias de causa secundária, onde a causa, a origem que vai levar a cefaleia não está no sistema nervoso em si. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender melhor como que isso funciona. Por exemplo, cefaleias secundárias, em 63% das vezes, são causadas por infecções sistêmicas. Então, por exemplo, a gente tem infecção que pode levar a uma sinusite, que vai levar a uma cefaleia. A gente pode ter uma infecção, uma meningite, por exemplo, que vai levar a uma cefaleia. Até muitas vezes uma pneumonia pode levar a cefaleia. Então, a origem da causa não é intrínseca do sistema nervoso, e sim um agente infeccioso que vem posteriormente da cefaleia. Traumas estão presentes em 4% dos casos de cefaleia secundária. Causas vasculares, como acidente vascular encefálico, estão presentes em 1% das causas de cefaleia secundária. Tumores estão presentes em 0,1% das causas de cefaleia secundária. E a primária, que é o que importa para nós hoje, são aquelas que a causa está intrínseca no sistema nervoso. A maioria esmagadora das causas de cefaleia primária é a chamada cefaleia tensional, que é aquela vulgarmente e conhecida pelo senso comum como dor de cabeça. Então, quando a pessoa fala, puta, com dor de cabeça, é a cefaleia tensional. Ela está presente em 69% dos casos de cefaleia primária. E a enxaqueca, ela vem em segundo lugar. Ela está presente em 16% dos casos de cefaleia primária. Existem outras, tá? Por exemplo, cefaleia relacionada aos esforços, cefaleia insalva, que são várias crises parecidas com a enxaqueca, mas de duração curta, em minutos, e que acontece, por exemplo, várias vezes ao dia, 4, 5, 6 vezes, mas eu não vou me aprofundar muito nesses casos hoje não. Eu vou colocar aqui uma imagem pra gente, só pra gente ficar ligado, vou jogar na tela, segura aí. Na região que acomete a dor, em vários tipos de cefaleia, região que a dor acomete, melhor dizendo. Olha só, a sinusite, a dor, ela pode acontecer na região da testa ali, né, depende de qual seio está sendo infectado, na maçã do rosto, por trás do olho. Cefaleia insalva, geralmente a dor é na região retroorbitária, ao redor do olho. Cefaleia tensional é uma grande pressão na cabeça, pode ser a cabeça toda, pode ser mais na testa, mas ela é bilateral. E na enxaqueca, ó, ela acontece numa região unilateral, não é só
ao redor do olho, ela pode acontecer na hemiface inteira. E a dor, ela é mais pulsátil, é aquela dor que vai e volta, latejante, né, como muitos dizem por aí. Tá, beleza. O que a gente tem que ter em relação à atenção no paciente que chega com uma queixa de cefaleia? A gente tem que ficar atento se essa cefaleia pode ser primária ou secundária, porque as causas secundárias são bem mais graves, então a gente tem que descartar isso. Então, por exemplo, o que é importante fazer num paciente que vem com cefaleia para ser atendido? O histórico detalhado dessa dor tem que ser muito bem investigado. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns sinais de atenção. Se o paciente falar para você essas coisas aqui, você tem que ficar atento, porque isso vai te direcionar à causa secundária. Por exemplo, o paciente fala que tem a pior dor da vida que ele sentiu. Isso vai afastar a enxaqueca e vai te direcionar mais para uma causa de acidente vascular encefálico, tá? Do tipo hemorrágico, por exemplo. Primeira vez que eu tenho essa dor e ela é muito intensa. Se ele nunca teve antes, provavelmente não é enxaqueca, tá? Então a dor é muito intensa e constante, né? Você vai também relacionar com uma causa mais grave secundária. O exame neurológico deu anormal. O paciente vem com cefaleia, mas tem paralisia facial. Porra, então isso te indica, te leva a crer que não é enxaqueca, é um acidente vascular encefálico. O paciente também relata febre. Enxaqueca puramente não dá febre. Então você está tendo um quadro infeccioso levando a essa enxaqueca. Se for a meningite, por exemplo, é muito grave. Vômitos que precedem a enxaqueca. Isso é um sinal também que pode estar presente nos quadros de meningite. Vômitos em jato antes da dor de cabeça, isso é um sinal de aumento da pressão intracraniana, tá? E início após 55 anos. Por exemplo, um paciente mais idoso reclama que tem uma dor de cabeça progressiva que vem aumentando nesse último mês, últimos 2 meses. Isso pode indicar para você que é um tumor. Então esses sinais são importantes na avaliação clínica de um paciente com cefaleia, nós temos que ficar atento, beleza? Então agora bora falar mais especificamente sobre enxaqueca. Vamos agora definir o que a enxaqueca é. A enxaqueca é uma cefaleia primária, vocês viram que ela é a segunda maior causa de cefaleia primária, mas o mais interessante que está associado à cefaleia é que na enxaqueca existem outros sintomas, outras manifestações que acompanham a cefaleia. Primeiramente, o paciente, é muito comum, tá, reclamar que ele tem fotossensibilidade, ele não tolera muita luz, quem tem enxaqueca sabe, né? Ele não tolera também muitos barulhos, som, ele tem fonossensibilidade, então isso acompanha a enxaqueca. Outras vezes o paciente, é muito comum também relatar náusea, ele fica meio enjoado, ele pode eventualmente vomitar e pode acompanhar até mesmo alteração do nível de consciência. O paciente fica mais difícil raciocinar, ele não consegue fazer bem atividades diárias, ou em casos mais raros pode levar até mesmo a crise convulsiva. Então, diferente da dor de cabeça normal, na enxaqueca o paciente tem esses outros sintomas que vêm junto com a cefaleia. Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente conseguir diferenciar bem uma cefaleia tensional, tá? Que é a dor de cabeça comum, com a enxaqueca. Jogarei na tela, então vem comigo, ó. Tipo tensional, beleza? Olha lá, é o cara da imagem aí. Duração de 30 minutos a 7 dias. Dor, sensação de aperto e é mais constante, não é dor latejante. Região bilateral, 2 lados da cabeça. Intensidade fraca ou moderada, e geralmente não é incapacitante. A pessoa consegue fazer alguma atividade relacionada ao seu dia a dia. Agravante, não há. Outros sinais, não existem os outros sintomas associados como na enxaqueca. Então não tem sintoma relacionado. Olha lá, não tem náusea, não tem fotossensibilidade ou fonossensibilidade. Gatilhos, o que pode disparar? Estresse, ansiedade, tensão muscular. A enxaqueca, pessoal, olha lá, duração de 4 a 72 horas, aqui ele botou um dado, né, com mais horas, mas o mais comum é ter uma duração de 4 horas, tá? A dor, olha só que diferença, ela é unilateral, tá? Ela é latejante pulsátil, ela vai e volta, beleza? Isso é bem característico. A intensidade, ela é forte e muitas vezes pode ser incapacitante, a pessoa não consegue fazer nada. Agravante, agravada por atividade física, movimentos da cabeça,
esforços e até mesmo barulho pode piorar também, luz pode piorar. Outros sinais, e isso a gente tem que ficar ligado, porque é isso que vai indicar que é enxaqueca. Ela vem acompanhada de náusea, fonosensibilidade, muitas vezes até sensibilidade a odores diferentes, tá? E vômito, beleza? Gatilhos, o que pode disparar a enxaqueca, tá? Aí tem várias coisas podem disparar a enxaqueca, tá? Alterações do sono, ou uma pessoa que dorme mal, ou que dorme muito, pode provocar enxaqueca, isso varia para cada pessoa. Cafeína é muito bem estabelecido que provoca enxaqueca, tá? Inclusive, vou contar uma história que aconteceu comigo aqui. Café em excesso, energética em excesso, chá verde em excesso, tá? Cafeína em excesso vai levar a enxaqueca. Vinho tinto, jejum, tá? Alimentos também muito gordurosos podem ser gatilho para enxaqueca, tá? Queijo, isso aconteceu comigo. Alterações hormonais, a gente vai ver aqui que tem caso que tem relação, por exemplo, em mulheres, principalmente com ciclo menstrual. E o estresse, obviamente, né? Estresse é o grande mal do século. Então agora volta comigo aqui. Caracterizado bem essa diferença entre dor de cabeça comum, cefaleia tensional e enxaqueca, vamos continuar aqui uma outra coisa interessante. Vamos falar mais sobre os gatilhos, né? O que pode iniciar ou amplificar a enxaqueca? Claridade pode amplificar, luzes brilhantes, barulho, fome, estresse, esforço físico, mudanças de pressão. Muitas vezes o paciente faz uma viagem, né? E quando faz essa mudança de pressão no avião e depois volta, ou após mergulhar, por exemplo, mais profundo, fazer um mergulho, ele pode disparar uma enxaqueca. Oscilações hormonais, ausência, excesso de sono e excesso de álcool também. Além, é claro, da cafeína, como a gente já falou aqui. Então, esses são os gatilhos que podem disparar a enxaqueca. Isso depende de cada pessoa que tem a crise. E é muito importante você ficar ligado nesses gatilhos, porque para tratar a enxaqueca é importante evitar os fatores que amplificam a doença ou que a dispara. Então, a gente tem sempre... Galera, a enxaqueca, ela não tem preferência por idade, tá? Ela comete assim, de adolescente até idosos. Crianças é mais raro acontecer enxaqueca. E existe aí uma maior prevalência da enxaqueca em mulheres, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem para nós, que eu peguei de um artigo, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as referências que eu usei de artigos científicos, tá? Foi um artigo que foi feito com a população de Pelotas, da cidade de Pelotas. E com essa tabela aqui, vou jogar na tela, a gente consegue ver mais ou menos quem sofre mais de enxaqueca. Vamos lá então, ó. Tabela 1, descrição da amostra de adultos de 20 a 64 anos, conforme variáveis demográficas e socioeconômicas. Pelotas, Rio Grande do Sul, 2003. Total de pessoas, ó, 2.715, um número interessante de amostra. Sexo masculino, 44% tem enxaqueca. Sexo feminino, 55,7%. Então a gente tem aí uma variação de 10% a mais para as mulheres, é um valor considerável. Idade, você vê ó, que de 20 a 64 anos, a distribuição é homogênea. Olha lá, 23, 25, 23,8, 28. Então, não tem uma preferência por idade nessa faixa aqui, tá? Cor da pele aqui, pessoal, a maioria dos pacientes com enxaqueca nesse estudo aqui eram brancos, tá? E a minoria não branca. Então aqui entra negro, asiático, enfim, outras origens étnicas. Nível socioeconômico. Nesse estudo aqui, a gente tem aqui a maioria dos acometidos por enxaqueca no nível socioeconômico B, C e D. Eu não sei qual foi o critério para classificar esses níveis socioeconômicos. Agora, olha só que interessante aqui no final, tá? Desses pacientes que tinham enxaqueca do estudo, em relação às mulheres agora, tá? Olha aqui o número, 1.160. 23% das mulheres que tinham enxaqueca ali não estavam menstruando. 76,7% estavam menstruando. Você vê que tem uma variação brutal em relação à presença da enxaqueca durante a menstruação. E isso tem a ver com quedas hormonais, principalmente de estrogênio e progesterona. Agora vamos relacionar com as pessoas que tinham enxaqueca, que estavam fazendo terapia com anticoncepcional hormonal.
tá? No caso, mulheres aqui. Olha só, 56% das mulheres tinham enxaqueca e não faziam terapia com anticoncepcional. Então tinham os hormônios em baixa, estrogênio e progesterona. Agora, quem fazia terapia anticonceptiva com estrogênio e progesterona tinha menor taxa de enxaqueca. Olha lá, 43,8%. O que relaciona com a relação, relaciona muito, né? O que relaciona com a menstruação aqui em cima, ó. Quem tem mais enxaqueca é quem está menstruando. Quem tem mais enxaqueca não está tomando pílula anticoncepcional, ou seja, estrogênio, progesterona estão em baixa. Bacana esse estudo, né? Colocaria aqui embaixo na referência, você pode depois ler com mais calma. Então esse foi um perfil mais ou menos geral de quem é acometido por enxaqueca. Agora bora passar para a fisiopatologia, como a doença acontece. Então segura que vem voodoo aí. Vamos lá. Futuros doutores, futuras doutoras, para a alegria de alguns, principalmente quem gosta de neurofisiologia e desespero de outros, a fisiopatologia da enxaqueca é extremamente complexa e ainda não é totalmente compreendida. Vou jogar na tela aqui uma tabela que mostra os mecanismos fisiopatológicos da enxaqueca, ou seja, as causas possíveis para explicar como a enxaqueca acontece. Então segura na tela aí e chama que vem. Depressão alastrante é um mecanismo de intensa vasoconstrição e diminuição do fluxo sanguíneo de várias regiões do cérebro, que tem a ver com a aura da enxaqueca, que é um mecanismo que pode estar presente em pessoas que têm enxaqueca. Essa aura enxaquecosa, ela cursa com principalmente distúrbios visuais. A pessoa, por exemplo, começa a ver umas faixas mais escuras, ela vê pontinhos pretos no campo visual. Geralmente a pessoa fala, eu estou vendo estrela. São isso, a gente chama na medicina de escotoma cintilante. Quem tem depressão alastrante geralmente cursa com a aura enxaquecosa. Primeiro você tem esse distúrbio no campo visual e depois vem a enxaqueca em si. E aí, depois da depressão alastrante, que é essa intensa vasoconstrição, vai acontecer uma grande vasodilatação dos vasos cerebrais, principalmente dos vasos meníngeos, tá? Que são das camadas meníngeas, são 3 camadas, vocês lembram? Dura mater, aracnoide mater e pia mater. A aracnoide mater e a pia mater, que são as mais internas, elas são intensamente irrigadas por vasos sanguíneos. E são esses vasos que vão gerar toda a fisiopatologia que vai provocar a enxaqueca. Então, primeiro a depressão alastrante, gerando a aura enxaquecosa, e depois vem a vasodilatação intensa, provocando a enxaqueca em si. O segundo mecanismo, que é o mais estabelecido, mais aceito, é a ativação do sistema trigêmeo vascular. Vem comigo aqui, que negócio é esse? Olha só, nós temos 12 pares de nervos cranianos, tá? Existe um par, que é o quinto par, que é o nervo trigêmeo. E esse nervo trigêmeo, ele tem uma intensa relação com a vasoconstrição e vasodilatação dos vasos meníngeos. E é justamente a desregulação, uma hiperexcitabilidade desse nervo trigêmeo que vai estar provocando a enxaqueca. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco, tá? Então, como tem essa relação do nervo trigêmeo com os vasos sanguíneos meníngeos, a gente chama essas duas coisas de ativação do sistema trigêmeo vascular, tá? Essa teoria aqui é a mais aceita, eu vou explicar ela mais a fundo. Inflamação neurogênica é uma inflamação perivascular desses vasos meníngeos, isso também tem a ver com o nervo trigêmeo. Vasodilatação indicada por excesso de óxido nítrico, vou explicar também melhor, e redução da serotonina desse nervo trigêmeo aqui. Isso provoca vasodilatação e posteriormente a inflamação, levando a dor enxaquecosa. Distúrbios do metabolismo energético e predisposição genética. Depois eu vou falar melhor sobre a genética da enxaqueca, tá? Então esses são os mecanismos fisiopatológicos que explicam a enxaqueca. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o mais aceito, que é o nervo trigêmeo. Pessoal, o nervo trigêmeo, a origem dele está no tronco encefálico, é uma região do nosso encéfalo. Vou mostrar para vocês uma imagem que ilustra melhor isso. Mas o importante aqui é que esse nervo trigêmeo, ele tem terminações nervosas nos vasos meníngeos.
As terminações do nervo trigêmeo, elas podem ser tanto efetoras, gerar uma ação, como podem ser aferentes, ou seja, levar uma informação para o cérebro, tá? Pode ser sensitiva. Vou mostrar aqui uma imagem que mostra para nós mais detalhadamente isso. Olha só, nós temos aqui vasos que estão por baixo da dura mater. Na real, eles estão entre a aracnoide mater e a pia mater, tá? E esses vasos, eles têm terminações do nervo trigêmeo. Terminações que podem levar a vasoconstrição ou dilatação e terminações que podem perceber a dor daquela região, caso aconteça uma alteração ali do fluxo sanguíneo. Muito bem. Quais são os transmissores que estão envolvidos nessa fisiopatologia? A gente tem 3 transmissores neuronais do nervo trigêmeo que causam vasodilatação. A gente tem a neuroquinina A, chamada NKA, a substância P, e o principal relacionado com a vasodilatação e com a enxaqueca, que é o CGRP, é o peptídeo relacionado com o gene da calcitonina. Pacientes que têm enxaqueca apresentam maiores níveis sanguíneos e naquele local da liberação do CGRP, o que vai levar a uma maior vasodilatação dos vasos meníngeos, vai provocar um extravasamento de plasma e vai levar a uma inflamação naquela região. Isso está acontecendo na via eferente do nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo de pessoas que têm predisposição genética, ele está hiperexcitado. Então, nos vasos meníngeos ele fica liberando muito CGRP. Isso provoca o quê? Vasodilatação intensa, extravasamento do plasma. E aí, o próprio nervo trigêmeo, com sua via sensitiva, percebe aquela alteração e aquela inflamação e ativa regiões do nosso cérebro que vão provocar a dor intensa. Tudo bem até aí? Beleza. Então, maior liberação de CGRP, vasodilatação intensa, liberação de plasma e inflamação perivascular. Juntamente com isso, existe menor liberação de serotonina local. Por quê? A serotonina, gente, naqueles vasos meníngeos, ela provoca vasoconstrição. Então, a menor liberação de serotonina diminui a vasoconstrição e, em contrapartida, a maior liberação de CGRP aumenta o quê? Vasodilatação. Então, essa variação, menor serotonina, maior CGRP, deixa os nossos vasos meníngeos com uma predisposição de vasodilatar e perder plasma. Então, isso acontece nos pacientes que têm enxaqueca. Tá. A serotonina, pessoal, ela age em diversos receptores. Existe uma infinidade de receptores de serotonina. Os mais importantes para nós aqui, vamos na imagem, são receptores 5-HT1B, que está aqui na imagem, ó. Ele é um receptor que fica no músculo liso do vaso, tá? E o outro é o 5-HT1D, que está presente na terminação nervosa do nervo trigêmeo e também está presente no gânglio trigêmeo. Esses receptores 5-HT1B e 5-HT1D, eles provocam vasoconstrição quando a serotonina se liga neles. Só que o paciente que tem enxaqueca tem menor produção de serotonina naquelas regiões, menor liberação e produção. Ou seja, esses receptores não estão sendo ativados. Então, a vasoconstrição não está acontecendo, o que predispõe à vasodilatação e inflamação. Beleza? Muito bem. Eu falei que é meio complexa. Juntamente com isso, tá? Em regiões, em vias neuronais mais centrais, a gente também tem uma hipersensibilidade de receptores de dopamina. E essa hipersensibilidade da dopamina, ela vai estimular vias centrais do cérebro que estão provocando mais dor ainda. Então nós temos 3 substâncias importantes aqui com relação à enxaqueca. O CGRP, que está em maior quantidade, tá? A serotonina, que está em menor quantidade, e a dopamina, cujos receptores das vias neurais mais centrais estão hipersensibilizados, potencializando a dor. Beleza? Eu vou jogar aqui na tela uma imagem, que é uma imagem muito sinistra, padrão ouro, para não dizer outra coisa mais tensa. Olha só, vou mostrar aqui a via neural de toda a fisiopatologia da enxaqueca. Joga na tela, atenção agora, fagocita aí, vem comigo. Primeiramente, atenção para os vasos aqui, ó, da meninge, tá? Perceba que nós temos uma via sensorial, acompanha a seta, que vai dos vasos meníngeos em direção ao gânglio trigeminal.
essas vias estão percebendo a dor. Por que está acontecendo a dor? Porque estão vasodilatados devido à maior liberação do CGRP, tá? E menor liberação de quem? Serotonina. Aí, essa via que está hiperexcitada, ela trafega até o nosso tronco encefálico, numa região chamada complexo trigeminal cervical. E aí, ela vai fazer uma sinapse com outros neurônios, tá? Que são neurônios de segunda ordem, que estão hiperexcitados. Por quê? Eu falei agora há pouco. Essas vias aqui também podem liberar essas conexões dopamina. Os receptores de dopamina estão hipersensibilizados. O que vai acontecer? Existem 3 regiões aqui que modulam a dor, ou seja, regulam a dor. As regiões são núcleo magno da RAF, locus cerúleus e núcleo dorsal da RAF. Então essa hiperestimulação do nervo trigêmeo, ela vai também hiperestimular essas 3 regiões que eu falei agora. Ela vai estimular o núcleo dorsal da RAF, núcleo magno da RAF e o locus cerúleus. E aí, essas regiões partem outros neurônios que vão para o tálamo, que é um grande filtro sensorial do cérebro, para o hipotálamo. Essas regiões serão hiperestimuladas e depois também tem informação chegando aonde? No córtex cerebral. E essas regiões, córtex cerebral, tálamo e hipotálamo, serão hiperestimuladas por essas vias, o que vai potencializar a dor, principalmente em relação a estímulos que não deveriam provocar a dor, como por exemplo, luz, som e até mesmo a fricção de regiões do couro cabeludo e região da sua face, que é o que acontece no paciente que tem enxaqueca, tá? E essa vasodilatação que está acontecendo, ela tem uma característica de ser pulsátil. Vasodilata, depois vasocontrai. Vasodilata, vasocontrai. E isso fica estimulando periodicamente essa via do trigêmeo que está excitada demais, o que dá a característica latejante da dor enxaquecosa. Agora atenção a outra coisa aqui. Vocês estão vendo esse gânglio aqui, ó, gânglio esfenopalatino? Esse gânglio, ele emite vias parasimpáticas para os vasos meníngeos. E essas vias parasimpáticas liberam grande quantidade de óxido nítrico, que também é um relaxador do músculo liso desses vasos, o que vai provocar mais ainda vasodilatação. Então, o óxido nítrico, pessoal, também tem relação com a fisiopatologia da enxaqueca. Tudo bem? Bom, então essa foi a fisiopatologia neural da enxaqueca. Espero que vocês tenham gostado e que o negócio aqui é vida louca, tá? Então tenha atenção depois, revisa mais uma vez aí para conseguir entender legal. Show de bola? Então bora partir agora para o próximo tópico. Agora a coisa fica mais tranquila, já passou a fisiopatologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre a genética da enxaqueca. Gente, a enxaqueca como causa ela tem um peso genético, tá? E um peso ambiental. O peso ambiental seria o quê? Estresse, alteração do sono, alimentação, atividade física, como a gente comentou já, beleza? A genética da enxaqueca ela pode ser classificada como uma canalopatia, ou seja, uma doença que tem relação com alterações de canais iônicos, canais e bombas, né, de transporte ativo. Estudos foram feitos com famílias que tinham muitos casos de enxaqueca. A mãe tinha, a avó tinha, a tia também, o filho tinha, e aí esses pacientes foram levados a estudos genéticos minuciosos para tentar descobrir qual alteração genética está presente ali que vai levar a essa hiperexcitabilidade do trigêmeo, provocando assim a enxaqueca. Chegaram a 3 genes. Eu vou citar aqui o nome dos genes e qual é a ação, tá, de expressão gênica deles. O primeiro é o gene CACNA1A, que tem a ver com o canal de cálcio voltagem dependente do trigêmeo. Ele está hiperexcitado e ele tem a ver com grande parte, 50% desses casos de enxaqueca familiar, tá? O outro gene é o gene ATP1A2 da bomba de sódio e potássio, que também tem sua função alterada, levando a uma hiperexcitação do nervo trigêmeo. Ele está presente aí em 20% dos casos da enxaqueca familiar. E o outro gene é o gene SCN1A, que é um gene que tem a ver com o canal de sódio voltagem dependente do nervo trigêmeo, que também está presente em alguns casos dessa enxaqueca. Então, a alteração desses 3 genes, de alguns deles, sempre está envolvida com pessoas que têm enxaqueca. Existe essa predisposição genética, mas ela sozinha não vai levar a enxaqueca, certo? Existe a base genética e também o estímulo ambiental.
associou os dois, isso vai provocar a enxaqueca. Beleza? Show! Vamos pro próximo. E como que a gente vai fazer o diagnóstico de enxaqueca, então? Primeira coisa é ter atenção àqueles sinais de alerta das cefaleias secundárias que nós falamos no início do vídeo. Descartou cefaleia secundária, causas mais graves, vamos voltar agora para saber se é enxaqueca ou outras causas primárias de cefaleia. Atenção ao quadro da tela, segura aí. Olha só, critérios diagnósticos para enxaqueca. Primeiro, o paciente tem que ter episódios repetidos de cefaleia com duração de 4 a 72 horas, apresentando as seguintes manifestações. Ao menos duas das 4 a seguir. Dor unilateral, dor pulsátil latejante, dor moderada grave e dor agravada por atividades rotineiras. Então ele tem a primeira cefaleia, né, lá de cima, mais pelo menos 2 dessas 4 e ao menos uma das 2 a seguir. Náusea ou vômito, foto ou fonofobia. Então juntou essas características, você está próximo de diagnosticar um paciente que tem enxaqueca, beleza? Então resumindo aqui, ele tem a crise periodicamente, duração de 4 a 72 horas, mas ele vai ter que ter 2 das 4 das seguintes situações: dor pulsátil, unilateral, agrava-se com atividades rotineiras e a dor tem que ser moderada a grave. E, além disso, uma das 2 a seguir: náusea ou vômito e agravamento com o quê? Foto ou fono, ou seja, luz ou som. Beleza? Show de bola, um diagnóstico foi feito, bora passar agora para a clínica. E como é que é a clínica de um paciente com enxaqueca? Bom, primeiramente tem que ter a cefaleia, certo? Segundo, olha só, náusea está presente em 87% dos pacientes com enxaqueca, olha só. Fotofobia está presente em 82% dos pacientes. Hipersensibilidade do couro cabeludo, 65% dos casos. Vômitos, 56%. Perturbações visuais, 36%. Parestesia, ou seja, alteração de sensibilidade da região local da dor, né? Vulgarmente conhecido como formigamento, 33%. Vertigem, né? Perceba tudo ao redor rodando, 33% dos pacientes. Alteração de consciência, o paciente fica mais sonolento, fica mais letárgico, não consegue raciocinar bem, 18%. Diarreia, 16%. Síncope, o paciente pode apagar, desmaiar subitamente, 10%. Crise convulsiva, quadros mais graves, 4%. E confusão mental, delirando, em 4% também. Infelizmente não achei uma tabela que mostrasse isso legal para vocês. Então anotei aqui no caderninho padrão ouro, estou passando os dados clínicos com suas porcentagens. Então agora, finalizar agora com o quê? Tratamento, segura aí. Bora! Galera, vamos falar agora sobre o mais esperado, eu acho, né? Tratamento da enxaqueca, migrânia. Então vamos lá. Primeira coisa, dividir em relação a tratamento farmacológico e não farmacológico. Mas como assim, Bruno? Não farmacológico? Pois é. Lembra que a gente comentou aqui sobre os gatilhos que levam à enxaqueca? Então, ao evitar esses gatilhos, a gente já vai estar prevenindo a doença, ou também, caso a pessoa esteja passando por uma crise, ao evitar o gatilho, a crise tende a amenizar e posteriormente cessar. Então a gente tem que ficar atento ao paciente que tem enxaqueca e a história do paciente para conseguir identificar quais são os gatilhos e posteriormente evitá-los. Só para lembrar aqui, vale a pena citar. Existem casos que alimentos podem ser gatilhos, distúrbio do sono, como excesso ou falta, excesso de cafeína, excesso de álcool, exercícios muito excessivos, excesso de gordura alimentar e também o estresse. Então, quem tem enxaqueca sempre tem que estar atento aos gatilhos e evitá-los. E nós, como médicos, temos que investigar no histórico do paciente o que pode estar ocasionando a crise, beleza? Então, isso fica na parte não farmacológica. Galera, vamos falar agora da parte farmacológica da terapia da enxaqueca. Primeiramente, a gente vai dividir a enxaqueca vamos classificar em relação ao tipo de crise enxaquecose. A gente tem a crise leve, a crise moderada e a crise grave.
A crise leve ela pode ser tratada muitas vezes com um fármaco só. Muitas vezes um tipo de fármaco específico, eu vou falar qual é, ele pode funcionar. Agora, na crise moderada, geralmente um fármaco só não vai adiantar. Então nós temos que fazer associações de algumas classes que eu vou citar aqui. Na crise grave, além de fazer associações, nós podemos lançar mão também, além da via oral, a via endovenosa. Vamos agora então passar para as classes de fármacos que são usados. Vamos começar aqui para falando dos anti-inflamatórios não hormonais. Eles funcionam bem nas crises leves de enxaqueca ou em associação, tá? Quais são eles? São ibuprofeno e naproxeno. Geralmente eles são eficazes na crise leve, tá? Mas muitas vezes sozinhos eles não vão dar jeito na crise. Então, quando você usa anti-inflamatório, geralmente é associado. A próxima classe aqui de fármacos são os chamados agonistas serotoninérgicos. Um agonista é um fármaco que imita a ação de uma molécula. No caso aqui, eles vão imitar a ação de quem? Da serotonina. Lembra que ela está em baixa? Então, eles vão exercer o papel dela. Eles vão se ligar justamente em quem? Nos receptores que nós comentamos aqui, o 5-HT1B e 5-HT1D. Eles são chamados de triptanos, tá? A família triptano são esses fármacos. O mais famoso é o sumatriptano, mas também existe zolmitriptana, naratriptana. Geralmente, pessoal, esses caras são primeira escolha. Mas se muitas vezes só com triptano não adiantar, você pode associar triptano com anti-inflamatório, por exemplo. Se não der jeito, aí a gente vai lançar mão de outras classes de fármacos. E que classes são essas? São os antagonistas de receptor da dopamina. Lembra que nós comentamos aqui, na fisiopatologia, que aquelas vias centrais, por exemplo, núcleo magno da RAF, locus cerúleus, núcleo dorsal da RAF, estão com receptores de dopamina hiperestimulados. E isso vai estimular também o tálamo, hipotálamo e córtex frontal. Os fármacos que antagonizam a dopamina visam inativar essas vias. Então eles são usados em associação com os outros fármacos que foram aqui citados, principalmente com os triptanos. Quem são esses fármacos? Metoclopramida, que existe via oral, e clorpromazina, que existe via endovenosa. O último caso aqui, penúltimo, são analgésicos fracos, paracetamol, dipirona, mas que sozinhos não fazem nem cosquinha na enxaqueca. Então geralmente são associados. Tá? Em último caso, pode ser usado aqui em crises muito graves, a meperidina, que é um tipo de opioide, tá? É um analgésico mais forte, que vai ser usado em crises graves de enxaqueca e via endovenosa. Geralmente se usa em emergência. Então, por exemplo, aqui, ó, situações que podem ser usadas. O paciente tem uma crise de enxaqueca. Você vai lá e prescreve um triptano, sumatriptano. Não funcionou? Pode se associar a outra coisa. E aí você vai começar a escolher e ver qual que dá certo. Triptano mais ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Beleza, não deu certo. Triptano mais dipirona. Não deu certo. Triptano mais clorpromazina, que é um antagonista de dopamina. Não deu certo. Aí parte para 3 associações. É coisa doida. Então, triptano mais anti-inflamatório mais analgésico. Não deu certo. Triptano mais anti-inflamatório mais analgésico mais metoclopramida. Caraca, não deu certo. Aí a última opção qual vai ser? Esses 4 mais o opioide, que é a meperidina. Tudo bem? Então essas são as opções de tratamento da crise aguda de enxaqueca. Tá, mas tem paciente que é candidato a fazer terapia preventiva. Tomar todo dia um remédio que vai evitar que ele tenha enxaqueca. E que pacientes são esses? São pacientes que têm 5 ou mais crises por mês. Então você pode lançar mão de fármacos que vão evitar que você tenha essa crise. Quem são esses fármacos? O propranolol, que é um bloqueador do receptor beta-adrenérgico, tá? Ele também pode ser usado em hipertensão, em infarto, tá? Em coração insuficiente. Os outros agentes são agentes antiepiléticos, tá? É o ácido valproico, o topiramato e a gabapentina. Então, gente, esses são os fármacos aí que estão envolvidos com a terapia da crise aguda de enxaqueca ou a prevenção. Agora vamos passar para o último bloco, onde eu vou comentar os meus casos de crise enxaquecosa. Então, bora lá.
Bom, gente, eu tive enxaqueca em duas fases da minha vida. Na adolescência, quando eu tinha uns 16 anos até uns 18, eu tinha crises aí, cara, mensalmente, eram crises incapacitantes. E aí eu fui em neurologista e ele me aconselhou, né, a investigar o meu gatilho. E, obviamente me deu a terapia farmacológica. No meu caso funcionou só com triptano naquela época, tá? E nesse caso eu cheguei no gatilho que era o queijo. Eu comecei a investigar tudo que eu estava comendo, eu dormia bem, eu fazia atividade física regular, normal, não exagerava. E aí investigando eu cheguei no queijo, olha só que coisa, né? E aí reduzindo o consumo de queijo, que na verdade é de gordura, eu não tive mais enxaqueca. E aí não tive mais que tomar remédio, fiquei bem até quando? Até o final de 2016. Eu tive uma crise pesada de enxaqueca durante 5 dias, gente, na semana do Réveillon. Eu falei, cara, se eu passar o 31 com enxaqueca, porra, na moral, ninguém merece. Aí já, rato do esgoto, né, já estudando medicina, eu comecei a fazer, vou investigar aqui o gatilho. E aí, cara, o que aconteceu? No dia que eu comecei a ter a crise, no dia anterior eu tinha tomado muito café, porque isso é normal pra mim, eu amo café, né, gente? Maravilhas do mundo, café, açaí, amendoim, tá? Isso aí eu tomo café puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, porque eu gosto de sentir o café. Nesse dia eu tinha tomado café pra caramba, que é normal, só que além disso tomei uma pílula de cafeína para poder treinar, né, de 500 miligramas, e também me entupi de chá verde. Então, eu era só cafeína. Obviamente eu fiz o corte, né, de toda dessa cafeína toda, e depois de 5 dias a crise parou, né? Só que para eu tratar a crise, o que eu fiz? Fui na farmácia e comprei o triptano. Beleza, tomei o triptano, não funcionou. Falei, caraca, vou ter que associar. Tomei o triptano e associei com ibuprofeno. Não funcionou. Eu falei, cara, e agora? Aí, para não partir para 3 fármacos, que é muito pesado, eu tirei o triptano. Gente, foi tentativa e erro. Tirei o triptano e tomei anti-inflamatório e dipirona. E aí consegui cessar a crise. Aí depois que eu diminuí o consumo de cafeína, eu não tive mais a crise, eu parei com os fármacos e estou bem até hoje. Então no meu caso, nesse segundo caso, foi a cafeína que disparou, foi o gatilho da minha crise enxaquecosa. Só um detalhe, tá? Vale a pena comentar aqui. Os anti-inflamatórios, obviamente, eles vão agir fazendo o quê? Reduzindo aquela inflamação perivascular que acontece por uma hiperexcitação do nervo trigêmeo e maior liberação do CGRP, beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal, compartilha, porque esse vídeo dá muito trabalho. E o último recado, chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau. Vômitos, 56%. Porcentos é foda. 56%